Enxergar a surdez como problema está diretamente ligada à questão patológica. E isso significa que a surdez é vista como uma doença, o que de fato não é. Mas para a grande maioria dos ouvintes que não têm conhecimento, a surdez é um problema, é uma doença e deve ser tratada, e buscam diferentes formas de tratar. Considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura por meio da língua de sinais. A surdez não é problema para o surdo e nem para as pessoas usuárias de Libras. A surdez é mais um problema para o ouvinte, que não sabe língua de sinais, porque ele não sabe se comunicar e nem se expressar perante o indivíduo surdo. Para a própria pessoa surda, a surdez não é problema, porque ele se vê, vive e tem sua própria identidade surda. A surdez não impede o surdo de fazer o que ele tem vontade. É apenas uma característica. A definição de uma deficiência auditiva é a perda parcial ou total da audição, causada por má formação, causa genética, lesão na orelha ou nas estruturas que compõem o aparelho auditivo. Atualmente, o Decreto 5296 de 2004 restringe a deficiência auditiva à perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por um audiograma. Surdez. É considerado surdo todo aquele que tem total ausência de audição, aquele indivíduo que não ouve nada. É considerado parcialmente surdo todo aquele que a capacidade de ouvir, apesar de deficiente, é funcional com ou sem prótese. Para os surdos, a surdez não é uma deficiência, é uma forma diferente de se comunicar com o mundo. Há cerca de 25% dos brasileiros têm alguma necessidade especial, seja para se comunicar, pensar ou locomover-se. A sociedade, ainda hoje, não aceita conviver com a diferença e, por isso, preserva um padrão de sociedade onde todos devem ser iguais, e qualquer um que fuja disso é visto como diferente ou negativo. Tendo em vista que o dito normal é ouvir, a pessoa com surdez vem na contramão desse normal. Historicamente falando, o surdo, como parte das minorias nacionais, sempre foram vistos como sujeitos dignos de pena pela sociedade, uma vez que são considerados menos capazes que os ouvintes. A sociedade estigmatiza o indivíduo surdo como sendo deficiente, onde o normal é ouvir. O termo deficiente nos remete à perspectiva patológica da surdez, onde sua definição é falho, imperfeito, incompleto, o que a pessoa com surdez não é. Os surdos são sujeitos culturais com experiências visuais e identidade própria. Identidade essa conseguida através de muito esforço. O preconceito aumenta e os direitos diminuem pela ignorância dos ouvintes de achar que o surdo, ao não agir ou reagir da mesma forma ou de ser diferente, não merece respeito e consideração. O preconceito faz com que a pessoa surda seja discriminada e introduz a desigualdade, onde as pessoas, direta ou indiretamente, são atingidas e colocadas em situação de inferioridade social. Estudos nos mostram que foram feitas várias especulações de vários cientistas,
E em uma dessas investigações feitas, teve uma que ela foi feita na ilha de Martas, nos Estados Unidos, no século XIV. E lá descobriram que a cada 5.728 indivíduos americanos que nasciam, um era surdo. E o que chamou mais atenção foi que os indivíduos surdos eles não eram vistos e não se viam como um deficiente ou anormal. Eles tinham os mesmos direitos, os mesmos empregos, participavam da sociedade de uma forma igualitária. Essa aceitação da surdez fez da ilha um local bilíngue, onde os seus moradores usavam a língua de sinais e o inglês, em todos os contextos. Aqui no Brasil, não temos nenhuma ilha ou cidade que se compare à situação vivida em Martas. No passado, foram cometidas várias atrocidades contra os surdos aqui no Brasil. E apesar de não ser do conhecimento de muitos que, além dos judeus, os surdos, eles também eram alvo de genocídio. E aqui no Brasil, também, embora tenha sido um professor de surdos, Graham Bell, que foi o nosso inventor do telefone, ele também era um defensor veemente do oralismo e julgava a língua de sinal imprecisa e inferior à fala oral. Ele ainda liderava campanhas para proibir qualquer tipo de contato com os surdos. Há vários tipos de surdez. Nosso sistema auditivo é como uma máquina. Cada pecinha faz a sua parte para garantir o bom funcionamento. O tipo de surdez depende de onde o problema se encontra. Surdez de condução ou transmissão, causada no ouvido externo e médio, muitas vezes pode ser tratada com medicamento ou cirurgia. Surdez neurosensorial, causada no ouvido interno ou vias venosas, pode ser progressiva e geralmente é permanente. Surdez mista, causada tanto no ouvido externo e médio quanto no interno. Há uma combinação entre perda auditiva condutiva e neurosensorial. Eu vou falar um pouco sobre aparelho auditivo, Existe uma vasta gama de variedade, modelos, qualidade, preços nesta área, dos aparelhos, É uma variedade muito grande. Mas eu vou falar sobre dois mais comuns, que seria o aparelho auditivo comum e o ASI e o IC, que seria o implante coclear. O aparelho auditivo e o implante coclear são dois dispositivos capazes de auxiliar uma pessoa a ouvir. Os tradicionais aparelhos auditivos, normalmente, são recomendados para pessoas com níveis variados de perda auditiva. Quando já não se tem ganho com os aparelhos auditivos, o ASI, ou quando existe algum tipo de comprometimento do órgão auditivo, os implantes cocleares são recomendados. O interessante é que essas duas tecnologias podem também atuar em conjunto para garantir uma melhor qualidade de audição, Quais são a diferença, do aparelho auditivo, a ASI, e o IC, o implante coclear? A função do aparelho auditivo, ela é amplificar o som. Dessa forma, é necessário que a pessoa tenha algum grau de audição para que o som que ela ouça seja amplificado e assim seja escutado em maior volume e com qualidade aprimorada. Nós podemos dizer que o surdo vai ser capaz de ouvir melhor com o aparelho auditivo? Sim, ele será capaz, mas isso vai depender de vários fatores, do motivo da surdez, do grau da lesão, que tipo de surdez ele tem, e a qualidade do aparelho. No entanto, quando uma pessoa não escuta nada, amplificar o som não vai resolver o problema. Nesse caso, é recomendado o implante coclear, visto que ele vai fazer o papel de toda a estrutura do ouvido, Isso significa que ele vai captar o som do ambiente e transformar em um sinal elétrico para o nervo auditivo, E que levará para o cérebro. Logo, a diferença está basicamente na forma de funcionamento.
né? É preciso que uma pessoa que usa aparelho auditivo tenha as funções do ouvido preservadas, né? Enquanto que o indivíduo, para usar o coclear, ele não necessita de orelha, tímpano, ósseo ou cóclea, né? Então, voltando à pergunta, o surdo vai poder ouvir melhor com o aparelho auditivo? Sim, ele ouvirá melhor, com certeza, isso dependendo de vários fatores, como eu falei, né? O implante coclear, ele recupera a audição do surdo? Sim, também. O que acontece? A gente tem relato, inclusive no slide, eu tenho um relato de uma médica, né? Que em caso de perda de audição severa, né? Se indica o coclear e é possível reverter esse quadro. É fácil? Não, não é fácil, não é de um dia para o outro. Isso vai depender de um processo cirúrgico, de uma adaptação, né, de muito trabalho e anos, e algumas pessoas levam anos de tratamento para chegar, né, numa audição boa. A surdez em si não é capaz de comprometer nenhum tipo de desenvolvimento das pessoas, mas as dificuldades que essas pessoas encontram, sim, podem comprometer o desenvolvimento linguístico e individual. A surdez em si não irá afetar o desenvolvimento cognitivo e linguístico, ao lhe ser assegurado o uso da língua de sinais em todos os âmbitos sociais em que transita. Se isso não ocorrer, os surdos encontrarão dificuldades na comunicação com outras pessoas e, consequentemente, isso irá atrapalhar o seu desenvolvimento linguístico. Pois, segundo Aldrey, através da língua, nos construímos plenamente como seres humanos. E para Vygotsky, a linguagem ocupa um papel essencial na organização das funções psicológicas superiores. Sendo assim, o indivíduo surdo se desenvolve a partir do acesso a uma língua que não dependa do recurso da audição. Que momento nós vivemos? Podemos dizer que no melhor momento, pois várias conquistas foram alcançadas, tais como a oficialização da Libras, o direito do surdo de ter um intérprete nas universidades, a obrigatoriedade de formação nas áreas de licenciatura no ensino superior para surdos, a inclusão da Libras em alguns currículos. E esse ano, no dia 24 de abril, foi comemorado o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras, data em que foi assinada a Lei de Libras, número 10.436/2002. A lei garante ao surdo estar inserido na sociedade a partir dessa valiosa ferramenta de inclusão social. Conquistada pelas lutas, a Libra é considerada uma língua oficial do Brasil desde 24 de abril de 2002. E para comemorarmos o momento, vamos ouvir junto o clipe da música Seja Você. Mas isso não te torna fraco, não. Está no mundo para aprender, seguir seu coração, mesmo que a escuridão tente entrar e as mentiras começarem a rondar. Você se sentir tão frágil a ponto de querer fugir pra qualquer lugar onde não há barreiras, onde o sofrimento não tem lugar, onde a felicidade vai sorrir e te abraçar. Não
Mostre pro mundo quem você é, sua cultura e sua língua. Mostre quem é pro mundo e ele se encherá de cor. Sendo diferentes, somos todos iguais. Vamos nos unir por amor. Eu sou alguém e você também. Preconceitos só separam a gente. Onde foi que inventaram que somos diferentes?